O próximo item da lista aqui, a gente vai falar um pouquinho do Brasil, beleza? A gente foge de vez em quando do futebol europeu pra falar um pouco do Brasil. Também tem toda a conexão, obviamente, porque o Brasil, primeiramente, toma taca de europeu em Copa do Mundo. E segundo, todos os jogadores brasileiros praticamente estão jogando na Europa aí, né? Então faz todo sentido de comentar um pouquinho também. O Brasil é o nosso país, então a gente abre essa sessão, beleza? O Brasil jogou contra a Bolívia por 5-1 na estreia do Fernando Diniz como técnico da Amarelinha. Com atuações aí maravilhosas do Rodrigo, do próprio Neymar, né, que perdeu um pênalti, mas sinceramente isso aí é detalhe. E aí, cara, o Neymar chegou aos 78 gols pela seleção e se tornou oficialmente o maior artilheiro da história do Brasil, passando o Pelé, tá? Não empatando com o Pelé, passando o Pelé nas contagens de gols oficiais da FIFA. Tem toda uma polêmica porque a CBF considera que o Pelé fez muito mais do que 78, mas isso aí em relação aos gols oficiais, que é o que a gente tenta sempre trazer aqui, né? A gente teve o Neymar passando e no final das contas, muitas pessoas estavam empolgadas com o surgimento do Diniz como técnico da seleção, inclusive no nosso post lá de o que a gente tá de olho na semana, né? Que a gente faz lá no Instagram agora. A gente... Desculpa, rapaziada. 79 gols, exatamente. 78 foi quando ele empatou, né? 79 foi quando ele passou. Não. 77 ele tinha empatado, com... passou com 78 e fez 79. Exatamente. Exato. Perdão. Então o Neymar com 79 gols. Tinha muita gente empolgada com o Diniz, inclusive dois membros da nossa equipe aqui de olho, né? Que o Diniz isso, o Diniz e aquilo. E aí o Brasil meteu 5-1 pra cima da Bolívia. Já vi empolgado. Já vi emocionado dizendo assim, ó, Ancelotti nem venha mais, nem queremos. A gente já tem o treinador do Hexa, com uma vitória de 5-1 pra cima da Bolívia. Lembrando que desde... Eu puxei os resultados aqui porque eu fiquei meio chocado que a galera tava tão, assim, pirada nesse 5-1 pra cima da Bolívia. Aí eu puxei os resultados aqui, ó. Brasil contra a Bolívia nos últimos 10 anos, tá? Basicamente, os resultados foram os seguintes. Brasil 4, Bolívia 0. Brasil 5, Bolívia 0. Aí teve um 0-0 em 2017. Depois, Brasil 3-0, Brasil 5-0, Brasil 4-0 e agora Brasil 5-1. Então, né, não vamos dizer que a Bolívia é um adversário muito forte. O Brasil tem histórico de dar taca na Bolívia, obviamente, que é o que a gente sempre espera, né? Com a diferença de qualidade entre as seleções. Mas eu queria saber o que tu achou do jogo, cara. Pô, eu fiquei muito contente com o Rodrigo, jogando de ponta esquerda, hein? Jogando de ponta esquerda, jogou muito. E o Neymar também fez um belo jogo. Quase marcou um gol de placa. Inclusive, o gol que ele não marcou, a jogada foi 1000 vezes mais linda do que o gol que ele... O segundo que ele marcou, que ele pega bonito na bola, só que o goleiro toma um frango, né? Então ele só consegue fazer o gol quase um frangaço do goleiro. Mas tá aí uma estreia bem positiva pro Diniz. Queria saber qual que foi a tua visão aí sobre esse jogo. Eu acho que o que empolga mais não é nem o resultado, mas sim a forma de jogar. Porque todo mundo sabe que a seleção brasileira com Tite, ele tava tentando fazer a seleção brasileira ser o Manchester City, né? Tava tentando fazer o Brasil jogar daquela forma toda posicional que o Manchester City joga, com jogador pregado na ponta direita, jogador pregado na ponta esquerda, jogador pregado no meio, jogador pregado dentro. Era uma desgraça de ver aquele jogo, que não combina com o Brasil. O Diniz não. O Diniz ele não joga assim. O Diniz ele joga com os jogadores todos se movimentando, livres. Então, por exemplo, durante esse jogo contra a Bolívia, a gente viu muitos jogadores trocarem de posição. Porque, por exemplo, o Rodrigo estava na ponta esquerda, mas hora ele aparecia pela direita, o Rafinha aparecia pela esquerda. Os meio-campistas se movimentavam, pisavam na área, saía, trocava de posição, faziam várias tabelinhas. Isso aí que empolga. Isso aí, ver isso daí é muito gostoso, é muito bom. E é exatamente por isso que eu ainda acho que se o Ancelotti vier, ele vai dar muito certo, porque o Ancelotti joga dessa forma. Cara, quem para pra ver, eu fico assim chocado, até falei isso no meu Twitter essa semana, que eu vejo gente, assim, jornalista importante falando que não faz sentido o Diniz assumir a seleção como transição pro Ancelotti, porque eles jogam de forma muito diferente. Tipo assim, cara, que futebol que você tá assistindo, que você vê que o Real Madrid não joga dessa forma. Cara, você senta pra ver o Real Madrid jogar. Inclusive, eu falei isso na temporada passada. Eu sou torcedor do Atlético Madrid, mas o Real Madrid hoje é um dos times mais divertidos de ver jogar. Porque os caras jogam na base da tabela. Os caras jogam tabelando o jogo inteiro. É pá, tabelinha, vem pra cá, jogador sai de posição. O Rodrigo, ele é ponta direita no Real Madrid, mas ele aparece muito mais por dentro do que na direita. Aí sobe o Valverde, vai fazer tabelinha. O Benzema, quando ele jogava lá, descia, saía tabelando com o Vinícius Júnior, driblando, pá. Era um time gostosíssimo de você ver jogar. Então, por isso que eu acho que o Ancelotti é um cara que se vier pro Brasil, acho que vai dar muito certo, vai combinar demais. Até porque o Ancelotti é o cara que fez o Rodrigo e o Vinícius Júnior jogar o melhor futebol da vida deles. O Rodrigo e o Vinícius Júnior, que são os dois... provavelmente os dois melhores jogadores brasileiros em atividade na Europa, voam no Real Madrid sob o comando do Ancelotti. Então, eu entendo a empolgação pela forma de jogar, que é muito bom você ver o Brasil jogar dessa forma. É muito gostoso, é muito bom você ver o cara dominar a bola e ir pra cima pra dar um drible, ao invés de fazer aquela pataquada que a seleção brasileira com o Tite fazia, que o ponta dominava a bola, ou ele levava pro fundo pra cruzar,
ou ele retornava pro lateral, retornava pro meio. Isso é um pé no saco, cara. Tipo assim, eu tenho muita raiva, cara, que aqui no Brasil, a galera... O melhor time do mundo é o Manchester City, o melhor treinador da geração é o Guardiola. Beleza, irmão. Mas não é por isso que você tem que copiar o que eles fazem. Não é por isso que você tem que copiar o que eles fazem. Deixa o Manchester City lá, velho. Deixa o Manchester City lá. A seleção brasileira não é o Manchester City. Os jogadores brasileiros não são europeus. Então a gente tem que jogar da forma que a gente joga. A gente não acabou de ser campeã do mundo jogando desse jeito, porra. Do jeito que a gente joga aqui na América do Sul. Pra que você vai ficar querendo copiar a porra do Manchester City? Isso é chato pra caralho. Então, acho que eu ainda quero que o Ancelotti venha. Eu entendo a empolgação com o Diniz. Só que o Diniz, apesar de ser bom treinador, cara, o Ancelotti é o Ancelotti. Ah, cara, o Ancelotti joga de uma forma que combina com a gente e é um dos treinadores mais vitoriosos da história do futebol. Aí eu entendo as pessoas que querem ganhar com o treinador brasileiro. Que não querem um treinador estrangeiro comandando a seleção brasileira. Mas assim, cara, no futebol atual, sinceramente, eu acho que já passou disso, cara. Cara, a gente foi eliminado em 2018 por uma seleção belga comandada por um treinador espanhol. A gente tomou taca pra essa seleção. Então, assim, realmente compensa você ficar numa dessa de, não aceito o treinador estrangeiro, não aceito. E toda Copa do Mundo do Brasil se ferrando. Toda Copa do Mundo do Brasil se ferrando. Cara, se for pra vir um cara estrangeiro, mas que entenda a forma que o brasileiro joga, que eu acho que o Ancelotti entende, porque vale dizer, não é só o Rodrigo e o Vinícius Júnior, o Ancelotti já fez outros brasileiros voarem como o Kaká no Milan. Eu acho que o Ancelotti é um cara que entende de futebol brasileiro, é um cara que sabe fazer jogador brasileiro jogar, e que tem uma cultura futebolística muito rica. Então, se ficar o Diniz, ok, ficou. Acho que não vai ser todo mal. Mas se puder trazer o Ancelotti, tem que trazer o Ancelotti, cara. Pô, cara, olha só, calma aí. Tô olhando aqui o histórico do Fernando Diniz. Eu sei que as pessoas gostam do estilo de jogo do Fernando Diniz, né? Eu sei que ele encanta às vezes, né? Joga um futebol bonito, alguns chamam de gênio, de diferenciado e tal. Beleza. Últimos 6 anos, desde que ele começou a rodar pelos clubes mais fortes do país, ele passou por 6 clubes, uma média de 1 por ano, beleza? Aí tu vai olhar o histórico de títulos do Fernando Diniz. Nos últimos 13 anos, ganhou um carioca. Porra, meu irmão. Tu vai comparar isso aí com o Ancelotti, é sacanagem. É sacanagem. Ah, mas o Fernando Diniz bota pro time pra jogar do jeito que eu gosto. Beleza, então tu vai abrir mão, na tua linda opinião, de um dos maiores treinadores de todos os tempos, um dos caras mais vitoriosos das últimas 2 décadas, pra botar um maluco lá, que, beleza, tem suas qualidades, mas até hoje nunca venceu nada grande. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com essa emoção, muito cuidado, né? Foi um jogo contra a Bolívia. O brasileiro empolga muito fácil. Muito fácil. É o mesmo... Cara... Se depender do torcedor empolgado, o 9 da seleção na Copa tinha sido Pedro Raul. Só digo isso, né? Então tem que tomar cuidado aí. Senão, olha, vocês vão trocar diamante por algo, né? Por pedra da praia e depois vão se arrepender. Ai, não, mas nossa, como é que a gente perdeu mais uma Copa? E isso daí, esses discursinhos acontecem. Porque se o Ancelotti não vier e ficar com o Diniz e chegar lá na Copa do Mundo e o Brasil perder, aí vão mudar o discurso. Nossa, mas deveria ter abriram mão do Ancelotti. Como nós abrimos mão de um dos treinadores mais vitoriosos da história pra ficar com o Diniz? Aí muda totalmente. Porque todo ciclo é assim. Cara, se você conseguir pegar tweets lá da época que o Tite assumiu, em 2016, era desse jeito aí, pô. O Brasil ia passar por cima de todo mundo. E até eu achava, porque naquela época o Brasil tava jogando um futebol muito maravilhoso. E aí depois o Tite mudou a porra toda pra tentar fazer a seleção brasileira ser o Manchester City. Mas assim, eu acho que empolgar faz parte. A gente tem que ficar feliz com a seleção brasileira jogando bonito e tal, mas você tem que saber fazer uma diferençazinha. Tipo, pô, não é porque você tá empolgado com o Diniz que você tem que recusar o Ancelotti. Cara, que isso, irmão? Que loucura é essa? Que loucura é essa? Que você prefere o Fernando Diniz ao Carlo Ancelotti? Tipo assim, a galera que é nacionalista, eu até entendo que tipo assim, o cara colocou na cabeça dele que só um brasileiro pode treinar a seleção brasileira. Se é isso, ok. Mas se não fosse, você tá escolhendo por qualidade, irmão, que isso? Quem é que vai abrir mão do Ancelotti pelo Fernando Diniz hoje? Cara, eu vi uma galera no chat assim, ó, mas o Scaloni, gente, pelo amor de Deus, cara. Um argumento não desqualifica o outro. O Scaloni é um fenômeno. O primeiro trabalho dele, ele ganhou uma Copa do Mundo, beleza? O Fernando Diniz ganhou uma Copa do Mundo no primeiro trabalho dele. O Fernando Diniz tá no mercado de técnicos faz 20 anos, ganhou um Carioca, porra. Pelo amor de Deus, vocês vão comparar uma coisa com a outra. O Scaloni, em termos de técnico, é tipo o surgimento do Messi quase, pô. Calma aí, né? Tipo, eu não tô dizendo que nenhum treinador inexperiente, nenhum treinador sem títulos pode dar certo. Não foi isso que eu falei. Falei que tá comparando um, né, que tem um currículo desse tamaninho, apesar de botar um futebol que a galera gosta de ver, e um que tem um currículo que, porra, tu abre a folha assim, ela vai
né, tipo assim, um livro o currículo do cara. Não tô falando que é impossível um treinador inexperiente sem títulos conseguir algo grande, pô. Vocês estão de sacanagem querer apontar o Scaloni como refutando aqui o argumento, pô. O Scaloni é um fenômeno. Primeiro trabalho dele é uma Copa do Mundo, cara. Calma aí. A galera vê uma coisa funcionar e pensa, não, é isso aí, a gente tem que fazer exatamente isso. Tipo assim, cara, não é porque a Argentina conseguiu ganhar. Inclusive, não foi planejado. O Scaloni era treinador interino. A Argentina não apontou o Scaloni como treinador. Eles botaram o Scaloni como treinador interino pra tentar achar um treinador pra assumir. Como não acharam e o Scaloni, os resultados foram aparecendo, aí eles efetivaram ele. Mas assim, não é. Você não pode utilizar a exceção como regra. O mais comum é que um treinador inexperiente, que tem uma carreira pequena, acabe não funcionando, especialmente assumindo uma seleção tão grande como a seleção brasileira. Então, assim, cara, se você tem duas opções, e uma delas é um treinador com pouca experiência, com pouco currículo, com pouco lastro, e outra é um dos maiores da história, irmão, tem o que discutir. Tipo assim, se o Ancelotti estivesse em baixa, o Ancelotti só faz trabalho merda. Talvez naquela época do Everton, digamos assim. Vamos dizer que tava naquela época do Everton. Exatamente. Por exemplo, trazendo pra aqui pro Brasil, o Luxemburgo, que é um dos maiores treinadores da história do país, mas que tá em baixa. Não tá. Hoje ninguém pediria o Luxemburgo no lugar do Diniz, com certeza. Porque o Luxemburgo, em termos de currículo, é muito maior. Mas não é uma comparação só de currículo, também de fase atual. O Ancelotti ganhou a Champions um ano atrás, pô, calma aí. Exato. E tipo assim, eu sei que o Ancelotti tem problemas, especialmente na parte defensiva, que o Real Madrid tem. Mas eu acho que em termos de fazer o Real Madrid jogar bola, pra mim não tem discussão, pô. O Real Madrid joga um futebol maravilhoso desde que o Ancelotti assumiu. Eu acho assim que o melhor dos mundos, na minha opinião, seria, caso o Ancelotti venha, tenta manter o Diniz como auxiliar. Tipo, costura um acordo ali, mas tipo assim, auxiliar mesmo, não é treinador do Fluminense / auxiliar da seleção brasileira. Tenta fazer um acordo para ele ser o auxiliar do Ancelotti e em 2026 ele assume como o técnico principal. Acho que seria o melhor dos mundos. Mas, assim, eu não sei se o Ancelotti vem. Eu não boto fé na palavra do presidente da CBF, que tá cravando que o Ancelotti vem. Acho que tem que esperar 2024. Especialmente assim, por exemplo, pode ser que em janeiro isso aí já esteja anunciado, porque em janeiro o Ancelotti já pode assinar um pré-contrato. Então, se ele assinar um pré-contrato e for anunciado, aí é o que a gente vai saber. Por enquanto, acho que não tem certeza. Eu não duvido de que o Real Madrid ainda renove com o Ancelotti, porque acho que o Florentino Pérez é um cara muito meticuloso, então ele não vai anunciar a saída do Ancelotti até ele ter certeza que pode trazer um cara bom para substituir ele. Então, acho que, sinceramente, cara, se continuar assim, a gente só vai saber se o Ancelotti vem mesmo lá pro final dessa temporada, final da temporada 23 e 24. Por hora, o que eu acho é que se o Diniz ficar, não é o fim do mundo também, acho que é um cara que pode funcionar, mas se puder trazer o Ancelotti, tem que trazer. Cara, se lá dentro da CBF, nesse momento, existe um cara que tá dizendo, que tá chegando pro presidente da CBF dizendo, cara, eu acho que tu deveria desistir do Ancelotti porque o Diniz deu certo. Por causa de uma goleada contra a Bolívia. Aí, irmão, tem que derrubar todo mundo lá e terminar a seleção brasileira, pegar esses 5 estrelas, enfiar no cu e sair rodando. Depois vão reclamar daí, pô. Que não, chegou na Copa, não sabe por que foram eliminados, sei lá, pra Noruega, tá ligado? Enfim, vamos lá. Um tema que a gente tem que comentar aqui sobre o Brasil, cara, é que o Richarlison teve uma noite pra esquecer novamente, né? Ele teve uma chance de cabeça que ele manda uma cabeçada maravilhosa. E o goleiro faz um milagre. O mesmo goleiro que tomou um frango depois no gol do Neymar, faz uma defesa milagrosa na cabeçada do Richarlison, né? Parece que o bicho tava meio zicado. Aí depois ele tem uma chance que ele recebe dentro da área, tira do zagueiro, perfeita a jogada. Na hora que ele vai finalizar cara a cara com o goleiro na marca do pênalti quase, ele isola a bola. E aí mesmo com o time dele, né? No caso o Brasil, vencendo, ele acho que nesse momento quando ele sai de campo, tava, sei lá, 4-0, uma coisa assim. Ele, mesmo com o time, com a seleção bem, ele sai e aparentemente muito chateado e foi pego com o olho marejado no banco de reservas, tava chorando, né, por causa do desempenho dele. Então, cara, é uma questão muito complicada, porque assim, tem aquela separação toda, né, rapaziada? A gente, como amantes do futebol, a gente tem todo o direito de criticar jogador de futebol. O jogador de futebol, ele atua defendendo um clube, uma seleção, e a gente tem milhões de pessoas que vão apoiar esses clubes, essa seleção, e vão cobrar o cara pra ter desempenho. Então a gente vem aqui, já malhei o Richarlison 300 mil vezes por causa do desempenho dele no Tottenham. Já falei 1000 vezes que ele não joga nada desde que ele chegou no Tottenham. Mas, cara, depois desse jogo contra a Bolívia aí, me pareceu que o buraco foi exposto, que é muito mais embaixo, assim. Parece que o Richarlison tá com problemas psicológicos, assim, sérios, né? Que ele não tá conseguindo lidar com a pressão, com essa situação toda. Ele tá muito abalado, ele precisa de ajuda. Eu acho que até, assim, não que o Richarlison ouça meus vídeos nem nada, né? Mas pegar um pouco mais leve com ele, acho que no momento ele precisa ser abraçado, assim, cara, sinceramente. Porque acho que o pessoal do Tottenham lá, na seleção brasileira também, mas principalmente no Tottenham, o pessoal vai ter que fazer algum acompanhamento lá com ele, cara. Algum tratamento, botar algum psicólogo, alguma questão pra ele conseguir superar essa fase, porque tá muito difícil e ele tava... Assim, acho que ele claramente sentiu a pressão. Quando tu sai chorando de um jogo em que teu time meteu
5-1, é porque ele tá se cobrando também muito, né? Vale lembrar disso, ele não é só cobrado pelos outros, ele se cobra também muito. Dá pra ver que ele fica chateado, porque tem jogador que tá em uma fase, o cara, dane-se. Não, ele fica muito chateado, ele quer jogar bem, ele quer meter gol. E tá num momento bastante difícil. Eu acho que ele vai ter que receber aí muito carinho do clube dele, dos parceiros dele. No Tottenham a gente teve alguns movimentos lá, não sei se tu lembra, cara, mas pô, o próprio técnico Postecoglou falando, não, mas ele tá trabalhando muito pelo time, os gols vão sair. Aí depois teve um jogo que ele não meteu gol, mas se esforçou muito. Aí o Madison foi no Instagram e falou, cara, Richarlison jogou pra caraca, foi um guerreiro, não sei o que lá. Então ele tá recebendo apoio e vamos ver o que vai acontecer, mas é uma fase muito difícil, muito complicada. Eu sei que tens uma opinião bem forte sobre isso, né? Mas acredito que o Richarlison vai ter que passar por vai ter que ser recuperado, porque o mental dele não tá legal, cara. Eu acho, né? Me parece. Não, ele não tá sabendo lidar com a má fase. E assim, cara, eu acho que não ajuda quando o jogador tá em má fase e você convoca ele pra jogar pela seleção. Se fosse uma má fase de momento, ok, mas não é uma má fase de momento. O Richarlison não tá jogando porra nenhuma, faz, ó. E com a 9 garantida, né? Isso que é complicado. Exato. E tipo assim, cara, não ajudou, eu bato nessa tecla, não ajudou ele ter ido numa entrevista coletiva dizer que é o homem gol, que a 9 é dele, não sei o quê. Cara, se a pressão dele tava em X, depois dessa entrevista ela subiu pra 10X. Porque, cara, se tu é marrento, se tu quer pagar de marrento, tu tem que ser craque, pô. E o Richarlison não é craque. Eu acho que jogador bom, jogador comum, ele não pode meter marra, porque quando tu mete marra, tu chama uma pressão gigantesca pra si. Tu chama vários olhares, várias atenções. A galera vai estar, ó, aqui, ó, com a lupa, vai estar com a lupa, vendo se tu realmente vai corresponder a essa marra que tu meteu, pô. Não dá pra fazer isso. Acho que ele deveria ter adotado outra postura, tá ligado? E assim, como eu falei, não ajuda, o cara tá numa fase horrível e você chama ele e meter ele de titular. Cara, tem que dar tempo, tem que deixar o cara sair dessa, tá ligado? E a seleção brasileira é uma seleção com muita pressão. Você tá no estádio com milhares e milhares de pessoas cantando seu nome, cantando o nome da seleção brasileira, queira ou não queira, pra um cara que tá em fase ruim, isso não é bom, cara. E eu li hoje não, esses dias, uma reportagem, uma matéria, que falaram que o Richarlison, ele veio pra essa data FIFA na esperança de se recuperar nela. De jogar pela seleção brasileira, meter gol e voltar a boa fase. Mas não conseguiu, né? Não conseguiu. Teve uma chance claríssima aí que você tá mostrando aí. E acabou chutando pra cima, chutando pra fora. Então, assim, cara, eu acho que nesse momento tem que acontecer. Ele já virou reserva no Tottenham, né? Pelo menos por enquanto. Tem que ver se o Postecoglou vai manter aquele esquema com som de centroavante. Mas na seleção brasileira não dá pra ele continuar sendo convocado, cara. Não dá. Isso é até um tapa na cara dos outros. Inclusive, a convocação, ela teve algumas coisas bem ruins. Eu discordo da convocação do Richarlison. Discordo muito mais da do Matheus Cunha, que é um cara que fez 2 gols na temporada passada e tá na seleção brasileira. Qual é a lógica disso? Alguém explica como que um centroavante que não fez 5 gols na temporada é chamado pra seleção brasileira? E custou 50 milhões, hein? Alguém explica? 50 milhões. Porra! Aí ele teve o pai do Matheus Cunha, que foi dizer que ele tava mal por causa do Simeone. É tudo culpa do Simeone. O João Félix não joga porra nenhuma por causa do Simeone. O Matheus Cunha joga porra por causa do Simeone. A guerra lá na Ucrânia contra a Rússia é por causa do Simeone. A fome mundial é por causa do Simeone. Porra! Oxi! Conversa pra boi dormir, pelo amor de Deus. Aí você tem um centroavante aqui que tá voando, o Vitor Roque, o cara que tem que estar na seleção principal, tá na Olímpica. Qual é a lógica da seleção olímpica ser prioridade e a principal não? Tu tem um cara voando, que é o futuro da seleção, em vez de ele estar na principal, ele vai pra Olímpica e chama 2 cabeças de barco que estão jogando nada pra jogar na principal. Pelo amor de Deus, pô. Isso aí é que irrita em seleção brasileira, cara. Tem convocação que não faz o menor sentido, pô. Tem convocação que é muito estranho. Faz você ficar suspeitando, fazendo teoria da conspiração. Por que esse cara tá na seleção? Por que tem outro cara que tá voando? Pô, Arthur Cabral, que tá no Benfica agora, fez uma temporada passada boa pela Fiorentina. Por que ele não tá e o Matheus Cunha tá? Me explica. Ah, pelo amor de Deus. Mano. Então tá aí. Richarlison, cara, todos os meus votos de melhora. Acho que realmente ele vai ter que acontecer alguma coisa aí, vai ter que ser bem tratado, tem um acompanhamento aí pra se recuperar. No Tottenham é meio complicado, tá, cara? Tu falou até, não sei se ele vai virar reserva. Vamos ver como é que o Postecoglou vai encarar, mas o Son entrou no lugar do Richarlison, meteu um hat-trick e o Postecoglou sabe o que ele falou depois desse jogo? Que o Son de atacante é perfeito pro esquema dele. Perfeito. Ele falou isso. O Son é um cara que tem muito talento ofensivo e finaliza muito bem com as duas pernas. E mobilidade, né? Também. Exato. Ele não jogava assim porque tinha o Harry Kane, obviamente.
Mas eu acho que tem tudo pra continuar funcionando, cara. Ele falou que um dos motivos do Tottenham não ter ido atrás de um centroavante pra substituir o Kane é justamente porque ele já pensava no Son jogando por ali. Então, não sei não, mas acho que o Richarlison é complicado, amigo. Porra, toda a força do mundo aí pra que ele possa se recuperar e voltar a ser feliz, né? Mas no momento Tipo assim, realmente tá complicado. é importante isso aí, cara. Tipo assim, a gente torce a favor do Richarlison porque ele é um cara muito gente boa. Isso aí ninguém discute. Ele, porra, chegou lá onde foi o jogo, atendeu todo mundo, deu autógrafo, tirou foto com a gurizada. É um cara muito gente fina, tem uma personalidade muito boa. Só que, cara, não dá pra jogar. É o que eu falei da Inglaterra aqui. Não dá pra jogador ser convocado e ser titular porque ele é gente boa, porque o grupo gosta dele, porque ele é passa de todo mundo. Cara, isso não existe, pô. A gente tá falando do esporte em alto rendimento, a gente tá falando da seleção brasileira. Não dá pro cara jogar, ser convocado por causa dessas coisas. O cara tem que jogar e ser convocado porque ele é bom, porque ele tá jogando bem, porque ele tá correspondendo dentro de campo, porque ele se entende com os companheiros dentro de campo. Não é pelo extra-campo. Desculpa, não dá. Então, assim, tomara que ele saia dessa, tomara que ele volte a jogar o seu normal. Porque assim, o Richarlison, eu nunca achei ele craque, eu nunca achei ele um jogador acima da média, eu sempre achei ele um atacante bom que teve algumas fases incríveis, mas que é um cara que pode ser útil, que pode ter utilidades, mas no momento não está sendo útil, não está sendo um cara produtivo, então pra mim não faz sentido continuar sendo convocado. Especialmente, eu vou voltar a repetir, especialmente a gente tendo um cara como o Vitor Roque que tá fazendo o que tá fazendo. E que é o futuro da seleção brasileira. Beleza, pra gente fechar essa parte do Brasil, cara, um comentário bem rápido sobre Neymar, né? Achei que ele jogou muito bem, espetacular aí. Queria muito que ele tivesse feito aquele gol de placa lá, acho que merecia. Mas tu vê ele sendo convocado ad eternum pra seleção brasileira, mesmo jogando na Arábia Saudita? Eu cheguei a falar isso também já, que... Cara, se o cara é bom, se o cara joga bem na seleção, corresponde, não importa onde ele tá jogando. Eu dei o exemplo aqui de Paulinho e Renato Augusto. Quando a era do Tite começou, que a seleção jogou um futebol incrível durante 2 anos, o Paulinho e o Renato Augusto, que eram pilares daquela seleção, jogavam na China. E aí? Então, assim, não importa se o cara joga na Arábia Saudita, na China, sei lá, em Porto Rico, não importa, pô. Se o cara chega na seleção brasileira e joga pra cacete, que nem o Neymar joga, o Neymar, normalmente, quando ele tá bem, ele chega na seleção brasileira e arrebenta. É o melhor jogador disparado. Por exemplo, hoje, o melhor jogador brasileiro que tá jogando, o cara que tá jogando mais bola é o Vinícius Júnior. Mas na seleção brasileira é o Neymar. O Neymar, quando chega na seleção brasileira, ele é dono do time. O time gira em torno dele, ele joga muito bem, ele melhora os companheiros, ele, porra, tem uma visão de jogo absurda, dribla muito bem, finaliza, bate pênalti do cacete. Então, pra mim, não faz sentido você parar de convocar ele simplesmente porque ele saiu do PSG, foi pra Arábia Saudita. Uhum. Eu acho que tem que tomar muito cuidado, tipo assim, tem que ter um plano. Tem que ter um plano para o Brasil não ter, quando o Brasil não tiver Neymar. Porque o Neymar tem um histórico de lesões, porque a Liga Saudita a gente não sabe como é que vai ser, mas talvez nas próximas vezes que ele for convocado ele chegue no nível um pouco abaixo, e aí talvez não renda. Não sei, tem que ter um plano B. Não dá pra apostar tudo no Neymar e depois quando o Neymar não estiver disponível por algum motivo, ou estiver mal, ou fisicamente não tá 100%, ou tá lesionado. Aí, mas a seleção tá sem o Neymar, olha que azar. Que azar não, pô. Tem que preparar. Né? Não adianta falar que, os modelos matemáticos não previram que o Neymar ia ficar de fora. Porra, todo mundo sabe que em algum momento ele vai ficar. Foi o histórico dele na seleção nos últimos anos. Então tem que ter um plano B. Tem que ter um plano B aí, tem que preparar alguém, tem que fazer alguma coisa. Mas não dá pra confiar que o Neymar vai estar sempre jogando, pô, porque não vai acontecer. Isso aí é praticamente impossível. Não foi nos últimos quase 10, pelo menos 5 anos da carreira dele, não vai ser agora, né? Com 31. Vai lembrar, o Neymar não é nenhum garoto. Não é nenhum garoto. O Neymar tá com quantos anos? Ele vai fazer 32 em fevereiro. 32 em fevereiro, né? Então, porra, não tenho na cabeça a imagem de menino Ney. Isso aí não existe mais, tá? Então, acho que tem que, tipo assim, tem que tomar esse cuidado. Se ele começar a render mal na Arábia Saudita, se ele começar a cair em nível competitivo, ritmo de jogo, aí é pra se pensar. Mas, por enquanto, não, né? Por enquanto, ele continua jogando muito bem. Então, eu acho que tem que continuar sendo convocado e ser titular, como ele é titular há mais de 10 anos da seleção brasileira. Então tá aí.